Desde a infância, somos fascinados pelos filmes de ficção científica que exploram mundos imaginários e conceitos avançados da ciência. Filmes como Armageddon, Guerra nas Estrelas, 2012 e muitos outros, nos levam a lugares inimagináveis e nos proporcionam uma experiência única e emocionante. Apesar de serem pura ficção, esses filmes nos fazem sonhar e nos transportam para um mundo que não existe, mas que é incrivelmente cativante. No entanto, nem sempre os roteiristas conseguem manter a fidelidade aos conceitos científicos que fundamentam as histórias. Isso é compreensível, uma vez que o objetivo desses filmes é proporcionar diversão e entretenimento. Mesmo que a realidade possa estar longe da ficção, ainda é possível apreciar as aventuras dos personagens, como Luke Skywalker, o herói da trilogia original de Star Wars, ou imaginar como seria viajar no tempo com Marty McFly, da franquia De Volta para o Futuro. Mas, por vezes, algumas dessas liberdades criativas tomam forma e se afastam ainda mais da realidade, deixando de lado conceitos científicos importantes. Neste vídeo, você poderá conferir alguns desses filmes de ficção científica que, embora apresentem histórias divertidas e envolventes, parecem ter se distanciado demasiado da ciência. Mesmo assim, esses filmes ainda conseguem nos levar a lugares imaginários e nos proporcionam uma experiência inesquecível. Som no espaço. De fato, em um ambiente sem atmosfera, como é o caso do espaço sideral, não há como o som se propagar. Na realidade, o som é uma onda mecânica que precisa de um meio para se propagar, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Como o espaço é um vácuo, não há moléculas presentes para transmitir o som. No entanto, em filmes de ficção científica, é comum a inclusão de sons para tornar as cenas mais emocionantes e imersivas. Na verdade, esses sons são adicionados em pós-produção, com o objetivo de enriquecer a experiência do espectador. Embora seja uma imprecisão científica, é algo aceitável para fins de entretenimento. Alguns diretores de cinema, no entanto, optam por evitar a adição de sons no espaço em nome da precisão científica. Um exemplo notável é o filme Gravidade, de 2013, que retrata a vida de astronautas em uma missão no espaço. O filme é conhecido por sua atenção aos detalhes técnicos, incluindo a falta de som no vácuo do espaço. Portanto, embora a adição de sons no espaço seja uma imprecisão científica comum em filmes de ficção científica, é possível evitar essa imprecisão em nome da precisão científica, o que pode melhorar a experiência do espectador. Jamais tirar o capacete espacial em outros planetas. Retirar o capacete espacial em um planeta desconhecido pode parecer uma ação corajosa dos personagens em um filme de ficção científica, mas na vida real, essa ação seria um grande risco para a saúde. A presença de oxigênio na atmosfera do planeta não é suficiente para garantir a segurança, já que outros gases e elementos tóxicos podem estar presentes. Além disso, a simples presença de organismos alienígenas pode representar uma grande ameaça para a saúde dos exploradores. Se os exploradores não tomarem cuidado, eles podem contaminar o ecossistema local com sua própria biologia e acabar causando um impacto irreversível no planeta e seus habitantes. Portanto, mesmo que seja tentador remover o capacete para uma cena dramática em um filme de ficção científica, na realidade, é fundamental seguir protocolos de segurança e precaução ao explorar planetas desconhecidos. Explodir um asteroide como no filme Armageddon. Quando se trata de destruir um asteroide tão grande quanto aquele presente no filme, muitos de nós nos perguntamos: será que uma bomba seria capaz de fazer o trabalho? Infelizmente, a resposta é não. Para destruir um asteroide desse tamanho, seria necessária uma explosão com a mesma energia produzida pelo Sol, algo que seria ainda mais perigoso para nós do que o próprio asteroide. Além disso, é importante ressaltar que um asteroide de dimensões tão grandes provavelmente seria identificado com bastante antecedência. Os astrônomos têm programas de observação que permitem detectar e rastrear objetos celestes que se aproximam da Terra,
o que dá tempo suficiente para que as autoridades tomem medidas preventivas. Por isso, é importante lembrar que a ficção não deve ser levada tão a sério em termos científicos. Embora seja emocionante ver como a humanidade pode lutar contra uma ameaça de proporções tão gigantescas, é importante lembrar que a realidade é muito diferente. A melhor forma de se proteger contra a possibilidade de um asteroide colidir com a Terra é a detecção precoce e medidas de prevenção eficazes. Felizmente, a ciência e a tecnologia estão avançando constantemente para tornar isso possível. Erro de localização de gravidade. É comum que filmes de ficção científica incorporem elementos de tecnologia futurista e teorias científicas avançadas em suas tramas para criar uma história envolvente. No entanto, muitas vezes, essas histórias também contêm erros ou imprecisões científicas. Um exemplo disso é o filme Gravity, que apresenta um pequeno, mas importante, erro em relação à posição dos objetos em órbita na Terra. O filme Gravity retrata a história de dois astronautas que ficam à deriva no espaço após uma chuva de destroços de um satélite atingir a nave em que estavam. Ao longo do filme, eles tentam encontrar uma maneira de retornar à Terra, lutando contra a falta de oxigênio e a falta de gravidade. Porém, em uma cena do filme, os personagens viajam entre o telescópio, a Estação Espacial Internacional e a Estação Espacial Chinesa Tiangong-1, como se estivessem próximos uns dos outros. Na realidade, cada um desses objetos está posicionado em diferentes altitudes e órbitas, o que tornaria impossível uma viagem entre eles em uma única caminhada espacial. Esses detalhes podem parecer pequenos e sem importância para o enredo do filme, mas para a comunidade científica, a precisão e a acurácia dos detalhes científicos em filmes de ficção científica são fundamentais para que a audiência não receba informações erradas ou confusas. Além disso, a precisão científica ajuda a criar um ambiente de imersão mais realista e envolvente para a história que está sendo contada. Neutrinos Destruidores de 2012. O filme 2012 apresenta uma sequência de catástrofes que supostamente levariam ao fim do mundo, baseadas em uma antiga previsão maia. Segundo o enredo do filme, a culpa dos desastres seria dos neutrinos vindos do Sol, que aquecem o núcleo interno terrestre a ponto de afetar a estabilidade das camadas do nosso planeta, causando uma grande devastação. Embora os neutrinos sejam partículas reais que existem, eles não se comportam dessa forma. Na verdade, eles atravessam a matéria sem interagir com ela, tornando impossível que eles possam aquecer o núcleo da Terra a algumas centenas de milhares de graus, como apresentado no filme. Mesmo que os neutrinos pudessem aquecer o núcleo terrestre, a superfície do planeta teria sido destruída muito antes de o núcleo chegar a essa temperatura. Embora seja divertido e emocionante assistir a filmes de ficção científica, é importante lembrar que eles são apenas uma representação da imaginação humana. A ciência real muitas vezes difere do que é apresentado na tela, e os conceitos científicos precisam ser analisados com cuidado para que não haja informações imprecisas sendo divulgadas. Em suma, apesar de 2012 ser um filme emocionante, a ideia de que os neutrinos possam causar um apocalipse na Terra não tem base científica e deve ser considerada apenas como ficção. A ciência real é fascinante por si só, e não precisa ser exagerada para ser interessante. Cair no Sol não é fácil. A ficção científica tem o poder de despertar a imaginação e nos transportar para mundos distantes e fascinantes, mas nem sempre é precisa em relação aos conceitos científicos que retrata. Um exemplo disso é o equívoco cometido em Battlestar Galactica, ao mostrar a frota colonial voando em direção ao Sol para desacelerar e cair nele. Na realidade, aumentar a velocidade não diminui a órbita de um objeto, e para cair no Sol seria necessário desacelerar e, assim, aproximar-se do periápice. Este é apenas um dos muitos erros científicos cometidos em filmes e séries de ficção científica, mas não diminui a diversão que tais obras podem proporcionar. Ainda assim, é sempre importante lembrar que a ciência é fundamental para o avanço da humanidade, portanto,
deve ser tratada com o devido respeito e rigor, mesmo no entretenimento. Erros de cálculos de Prometheus. O filme em questão retrata uma equipe de cientistas e exploradores que partem em uma jornada para descobrir as origens da raça humana. No entanto, ao chegar a um mundo distante, eles encontram uma ameaça que pode aniquilar a humanidade. Durante a viagem, a tripulação permanece adormecida, e quando acorda, um dos membros afirma que viajaram 35 anos-luz e que estavam a 1,3 bilhão de quilômetros da Terra. No entanto, essa conta está claramente errada. Uma distância de 1,3 bilhão de quilômetros seria algo como 0,01 ano-luz, ou seja, uma fração muito pequena da distância afirmada. De fato, viajar 35 anos-luz seria equivalente a percorrer cerca de 330 trilhões de quilômetros, uma distância muito maior do que a afirmada no filme. Embora seja compreensível que alguns conceitos científicos sejam simplificados ou exagerados em filmes de ficção científica para torná-los mais atraentes para o público, é importante lembrar que essas imprecisões podem levar a uma compreensão errônea da ciência real. Portanto, é importante ter um olhar crítico sobre o que é apresentado na tela e buscar fontes confiáveis para entender conceitos científicos. Em resumo, embora a ideia de uma viagem espacial para descobrir as origens da raça humana possa ser interessante, a distância apresentada no filme em questão é claramente imprecisa e não reflete a realidade. Espaço não chupa, assopra. Ao assistir filmes de ficção científica, é comum encontrar cenas em que um furo no casco de uma nave espacial causa uma descompressão explosiva e suga os tripulantes para o espaço. Embora essa cena seja utilizada com frequência em filmes de terror espacial, a verdade é que ela está longe de ser realista. No espaço, a maior pressão que é possível alcançar é de uma atmosfera, o que é muito baixo em comparação com a pressão necessária para causar uma descompressão explosiva. Além disso, se houver um furo no casco da nave, ele pode ser facilmente tampado com um material adequado enquanto o problema é resolvido. É importante ressaltar que, no espaço, quando há uma zona de baixa pressão em comunicação com uma de alta pressão, as pessoas não são sugadas, mas sim cuspidas. Ou seja, em vez de serem puxadas para o espaço, elas são expelidas para fora da nave. Embora seja compreensível que os filmes de ficção científica precisem de alguns elementos dramáticos para cativar a audiência, é importante lembrar que muitas dessas cenas são exageradas ou simplesmente não são baseadas em fatos científicos reais. A velocidade da luz é lenta. A ficção científica sempre buscou desafiar os limites do conhecimento humano e explorar o universo com a imaginação. No entanto, muitas vezes essas histórias precisam sacrificar um pouco da precisão científica em nome do entretenimento. A ideia de viajar à velocidade da luz é comum em filmes e séries, mas na realidade, isso não é tão simples. A velocidade da luz é a velocidade máxima do universo, mas mesmo viajando nessa velocidade, as distâncias no espaço são imensas. Para se ter uma ideia, a estrela mais próxima da Terra, Alfa Centauro, fica a 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que mesmo viajando à velocidade da luz, levaríamos mais de 4 anos para chegar lá. Em Star Trek, a nave mais rápida da Federação é a USS Voyager, que pode viajar a uma velocidade warp de 9,975, o que equivale a 6.667 vezes a velocidade da luz. Mesmo assim, atravessar a Via Láctea de ponta a ponta levaria mais de 10 anos. Alguns filmes e séries de ficção científica são elogiados por sua precisão científica, mas mesmo assim, há alguns detalhes que são ignorados em nome do entretenimento. Por exemplo, em Perdido em Marte, os diálogos entre o protagonista e a Terra são cortados de forma inteligente para evitar as longas pausas entre as transmissões e recepções das mensagens. No final das contas, a ficção científica é uma forma de entretenimento e não precisa ser 100% precisa cientificamente. Velocidade do som é mais lenta ainda.
A sincronização entre a imagem e o som é algo muito valorizado na indústria cinematográfica, porém, nem sempre é cientificamente correto. Um dos erros mais comuns é a representação de explosões, onde vemos a explosão e o som acontecendo simultaneamente. Na realidade, a velocidade do som é muito mais lenta em comparação com a luz, cerca de 300 metros por segundo, e pode levar vários segundos ou minutos para alcançar nossos ouvidos dependendo da distância da fonte do som. No próximo episódio, você já deve ter ouvido falar em exoplanetas, porém em nosso novo episódio, vamos conhecer os mistérios e por que é tão difícil encontrar as exoluas. Te aguardaremos. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.